Seria este mais um curso, mais um estudo do Bhagavad Gita, repleto de paradigmas religiosos, de dogmas ou vinculado a algum tipo de doutrina? Eu te digo que não. Esse novo estudo do Bhagavad Gita, chamado Bhagavad Gita Decodificado, é onde nós vamos fazer uma releitura dos códigos do Bhagavad Gita, numa visão em que a possibilidade de utilizarmos esta antiga escritura como apenas uma das ferramentas, inúmeras ferramentas, para a cura cognitiva. O fato é que hoje nós temos acesso às informações não apenas a nível de rede, de internet, ou mesmo de redes sociais, comunicação virtual. Não. Nós temos hoje informações chegando como frequências de luz a partir do Sol. Eu sei que para muitos esse assunto pode ser assim, talvez esotérico demais, ou possa parecer algo um pouco ilógico. Mas é justamente neste ponto em que nós precisamos pautar mais a nossa atenção, porque estas informações dizem respeito a uma forma de ativação da nossa consciência, da nossa percepção sobre a verdadeira construção desta realidade. E isto, o elemento Sol, a luz solar, ela tem contribuído muito para que isso ocorra. Em síntese, o que é definido nesse ponto é a respeito da cura cognitiva. A cura cognitiva é uma ferramenta inata da consciência humana e que ela está se tornando cada vez mais evidente para muitas pessoas. Aqueles que praticam meditação, que estudam ou mesmo exercem a prática do yoga, não é? Determinadas técnicas também orientais como Tai Chi, Kung Fu, enfim, todas as diferentes tradições, todas as ancestralidades do conhecimento humano, elas convergem para algum ponto em comum. E esse ponto em comum é justamente dar ao ser humano a capacidade de entender, perceber e compreender melhor a sua realidade, a sua natureza intrínseca. Isso tudo se refere, portanto, à concepção de cura cognitiva, uma cura da nossa percepção da realidade, onde nós podemos então perceber a realidade sem as lentes falsas que foram criadas a partir, como eu disse, de dogmas, de paradigmas religiosos principalmente, ou científicos, e, claro, determinadas doutrinas que irão então modelar a nossa percepção da realidade. Eliminar esses elementos é a cura cognitiva. E qual é a relação disto com o Bhagavad Gita? Naturalmente, o Bhagavad Gita é uma ciência, um diálogo, e que traz nele muito conhecimento a respeito do eu, a respeito da natureza divina de cada ser. Porém, a estrutura narrativa, ela é, na verdade, uma estrutura linguística, uma estrutura de lógica, de uma linguagem. E esses elementos, eles podem nos dar referências mais claras a respeito de nós. Então, o estudo que nós vamos propor do Bhagavad Gita decodificado é de decodificar esses elementos, esses códigos linguísticos, para que, através do entendimento a partir deles, possamos então alcançar esse estado de consciência que traz uma cura cognitiva para nós mesmos. Em outras palavras, em outros contextos, poderia ser entendido como o processo de iluminação, ou o processo de nirvana, ou mesmo o processo de samadhi. Os elementos são os mesmos. É a eliminação de toda a camada cognitiva falsa a respeito do que é a realidade. Portanto, aquilo que antes parecia ser algo completamente difícil e inacessível, hoje está cada vez mais fácil, cada vez mais diretamente conectado à nossa consciência. É um elemento natural, como eu disse, do Sol estar emanando luz, luz gama, e essa luz gama ela afeta diretamente a estrutura da nossa consciência, a estrutura mais densa a nível de registros do DNA, a nível de estrutura perceptiva do nosso campo sensorial. Então é aquilo que nós vemos como, por exemplo, a queda dos véus, não é? O entendimento sobre
a grande matriz desta realidade. Enfim, são vários assuntos que, se utilizamos, e aí está o objetivo, utilizamos esta escritura, que é uma escritura clássica, né, da tradição védica, da tradição hindu, utilizamos essa literatura sem as conotações religiosas que tanto se apoiam nesta obra, e utilizando ela em seu estado puro, em seu estado ainda não envolvido por dogmas e doutrinas, possamos então utilizar esses códigos como um prisma, onde a luz do conhecimento, ao passar por esses códigos, por esses textos, nos dê uma clara compreensão da nossa natureza. E aí, claro, é a cura cognitiva. Então esse não é um estudo a mais do Bhagavad Gita. Ele é o estudo definitivo para aquele que quer conhecer, compreender e aplicar o conhecimento do Bhagavad Gita em sua vida, de uma forma prática e de uma forma realmente efetiva. Como? A partir da nossa própria consciência. Então não será um estudo, uma tentativa de doutrinar ou de embutir em sua concepção alguns conceitos que não fazem parte de você. Pelo contrário, o estudo visa dar a você condições de encontrar em você mesmo os elementos que fazem parte do seu quebra-cabeça, de ajudar a você encontrar o elo de ligação dessas peças do seu quebra-cabeça com o seu drama, com a sua lacuna existencial, aquilo que sempre dá a sensação de estar faltando. Na verdade, não falta nada. Nós estamos já e somos plenos. Porém, existe uma dicotomia semântica, uma dicotomia de sentido na nossa realidade. Isso se deve a esta contaminação cognitiva, ou esta manipulação cognitiva, e que todos os sistemas realizaram ao longo de séculos. Sistemas científicos, sistemas religiosos, sistemas políticos e tudo mais. Então, é um estudo realmente para te dar condições de atravessar este campo ainda obscuro da nossa própria consciência e alcançar essa luz que é a luz da própria consciência. Esse processo é naturalmente a cura cognitiva, presente no yoga e esboçado em palavras, em diálogos, no próprio Bhagavad Gita. Então eu te convido a participar dessas aulas. Teremos a aula inaugural aberta para poder conhecer o Bhagavad Gita sob uma única e revolucionária ótica, a ótica da sua consciência, e não a consciência de um outro que irá passar para você o que seria o Bhagavad Gita. Não, você mesmo irá entender pelo seu potencial, pelas suas experiências e a bagagem de vida que você tem, o que é o Bhagavad Gita para você, em seu contexto de vida, em seu contexto de quebra-cabeças existenciais. E nisto você dará um salto na sua própria existência humana. E essa é a proposta. Através dessa cura cognitiva, trazida pelos códigos do Bhagavad Gita, ajudar você a acessar a sua dimensão evolutiva real. Espero você para esses estudos. Nos vemos lá na primeira aula. Namaskar.